Por menos tempo de caminhada que você tenha, acredito que em algum momento você já se perguntou: qual que é meu propósito? Isaías 55, verso 11 diz o seguinte: assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. O que eu quero te incentivar, portanto, é buscar nas Escrituras qual é o seu propósito. Temos como exemplo João Batista, que foi profetizado pelo profeta Isaías, numa declaração divina há muitos anos antes do seu nascimento, e que tomou posse, encarnou essa mensagem nos dias de Jesus. Isaías 40, verso 3 diz o seguinte: uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. E o evangelista Mateus, no capítulo 3, verso 1 ao 3, diz o seguinte: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Ele era uma convocação de Deus ao arrependimento. Ele era a expressão da justiça de Deus nos seus dias. O próprio Jesus, enquanto homem, é um outro exemplo desse alguém que toma posse da palavra e vive se tornando essa mensagem revelada. Lucas 4, versos 14 ao 21 diz o seguinte: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus era a manifestação da salvação divina, uma expressão da misericórdia e do consolo do Pai. Você já se encontrou nas Escrituras? Aquele que nos chamou desde a eternidade nos capacita, envia e supre. João 15, versos 7 e 8. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. E onde encontramos a primeira expressão desse princípio nas Escrituras? No princípio. Gênesis 1, versos de 1 a 3. Quando Deus começou a criar os céus e a terra, sendo a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. O Evangelho, na perspectiva do apóstolo João, vai nos dar uma continuidade, um esclarecimento dessa declaração. João capítulo 1, versos de 1 a 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. O que o Criador declarou desde o princípio reverberou nos dias dos discípulos e nos alcança até agora. O Verbo, Jesus, era, é e há de vir. Analisando dessa forma, a expressão aquele que tem ouvidos ouça, muito utilizada por Jesus, pode ter um significado ainda mais profundo. Ouça com os ouvidos, com a mente, com o intelecto, mas busque também discernir no seu íntimo, com sua alma e seu espírito. Ou seja, a palavra escrita te conduz até a palavra viva. A Bíblia te aponta para Jesus. E nesse encontro pessoal com a palavra viva, você descobre uma porção de Deus que toma o seu espírito, que te faz vibrar para manifestar uma realidade que é a sua mensagem, e você se torna uma palavra revelada de Deus.
Deus tem um plano perfeito e atemporal, e cada um de nós tem um papel nesse projeto divino. Quando você discerne e assume a responsabilidade de manifestar uma porção da glória, dos atributos, do projeto divino para a humanidade, aquilo que o Senhor declarou desde o princípio, você está vivendo o seu propósito. O discípulo João conhecia a palavra escrita, a lei, que era a Bíblia de seus dias, com a mente, mas foi no encontro com a palavra viva, com o verbo Jesus, que nasceu o apóstolo João. Apóstolo significa mensageiro, ou seja, aquele que revela uma mensagem. Assim como os primeiros discípulos, cada um de nós é chamado a revelar a mensagem através da multiforme graça de Deus. As dores do mundo que movem o seu coração, suas habilidades, interesses, uma indignação, são elementos que podem ser considerados para identificar o seu propósito. Ainda usando como exemplo o discípulo João, uma de suas características era a intensidade. Ele foi da ira, querendo lançar fogo do céu sobre as pessoas, até o amor de Deus, dizendo que aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Através dessa característica do ser humano, homem, discípulo que se tornou apóstolo João, Deus revelou o seu zelo. João se tornou a expressão de um dos elementos da mensagem do Senhor, de um dos atributos de Deus, uma palavra revelada. Afinal, a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Ela não se perde no espaço e no tempo. E a cada eco dessa voz, ele cria. Você deve se dedicar a praticar todo o ensinamento bíblico. Mas o que nas Escrituras Sagradas estremece o seu coração? Em que você entende que pode servir ao próximo e a Deus e glorificar o nome do Senhor na sua geração? Jesus é a manifestação criadora de Deus, a palavra viva, o ágia descrita em Gênesis, o verbo. E cada um dos seus discípulos reverbera essa verdade. O unigênito, o som primordial, a declaração primária, primeira de Deus, do Pai, pelo poder do Espírito Santo se tornou o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos, muitos ecos da voz. E a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Cada filha e filho maduro de Deus é uma expressão da palavra viva, Jesus, a partir do momento em que se encontra com Deus, através da palavra escrita, que é a Bíblia. Deus continua a criar, governar, transformar, ordenar, operar através de nós. Qual é a porção do Evangelho que te estremece, que te move? Talvez esteja aí o seu propósito. Eu sou Patrick Hartwich, a Ovelha Negra, e até o próximo vídeo.